prontos para começar mais um dia de formação da nossa série Transformando Maldições em Bênção. Essa série que vai nos ajudar a tudo aquilo que é palavra de maldição, tudo aquilo que é atitude de maldição na nossa vida, seja substituído pela bênção. E hoje, o tema da nossa meditação, seguindo aquilo que o padre Marlon Múcio nos ensinou, é transformando palavrão em palavra. Mas essa palavra não é escrita somente com letra minúscula, é com letra maiúscula, porque vamos transformar esse palavrão que falávamos e vamos abandonar esses palavrões para usar sempre no nosso linguajar a palavra de Deus. A palavra de Deus que nos ilumina, que nos fortalece. Então vamos lá para a gente começar essa meditação e essa catequese de acordo com a palavra de Deus. Palavrão a gente sabe que é uma coisa feia mesmo, não é? Mas parece que o palavrão foi entrando na nossa cultura, no nosso dia a dia, e essas coisas de palavrão foram entrando e muitas pessoas acabam falando isso corriqueiramente. Acabam falando isso no dia a dia, e às vezes tem até gírias que têm origem num palavrão que a pessoa fala achando que isso aqui não tem problema falar uma coisa ou outra, mas isso tem origem num palavrão. Então os palavrões acabaram tomando muito a cultura do nosso dia a dia. E esses palavrões acabam sendo ouvidos não somente por alguém que fala perto de nós, ou talvez por um vizinho, uma vizinha, ou talvez seja o seu filho, o seu neto, alguém da sua convivência que fala esse palavrão, mas esse palavrão acaba transbordando. Por exemplo, quem está nos países de língua portuguesa que não são o Brasil, que estão em Portugal, que estão em Angola, talvez não estejam entendendo o que a palavra palavrão é dizer asneiras, dizer nomes. A pessoa que não fala uma linguagem bela, mas acaba falando coisas muito feias. E essas palavras não somente acontecem quando a gente fala, quando alguma pessoa fala, mas essas palavras também acontecem em conversas indecentes, em tantos grupos, por exemplo, de WhatsApp, em tantas conversas no trabalho, que mais parecem, às vezes, conversas de bar ou outra coisa pior. Muitas pessoas que acabam usando essas palavras e manchando, sujando a sua boca, acabam usando a sua boca para palavras ruins. E essas palavras, muitas vezes, não são ditas por você, mas muitas vezes são ouvidas por você e você acaba acolhendo essas palavras e não se espantando com elas, não querendo se afastar delas. A gente vai acostumando no dia. E essas coisas precisam mudar em nós. Muitas vezes a gente acaba vendo, por exemplo, programas humorísticos. E muitos destes programas humorísticos apelam para palavras muito pesadas, palavras muito ruins, palavrões de verdade. Uma vez, há muitos anos atrás, talvez, deixa eu ver quantos anos, talvez mais de 20 anos atrás, eu vim a Fortaleza a trabalho. Eu trabalhava num lugar do serviço público e vinha a Fortaleza a trabalho. E os meus colegas de trabalho quiseram ir jantar num local onde tinha um show humorístico. E fomos todos do trabalho, estávamos juntos lá naquele local. E enquanto estávamos lá comendo, estava uma apresentação humorística, mas eram tantos palavrões, tantas palavras ruins. Eu não me senti bem de jeito nenhum, eu deixei-os lá, peguei um táxi e voltei para o hotel porque não quis ficar ouvindo aquilo. Mas muitas vezes acaba que a gente vai se acostumando, deixa as pessoas falarem, vê isso em séries, em novelas, em programas humorísticos e às vezes até sorri, acha graça. Tem gente que até bate palmas quando uma criança fala um palavrão e incentiva aquela criança a falar mais e mais. E isso não agrada a Deus, porque essas palavras, palavrões, palavras pesadas, acabam atraindo a influência do inimigo de Deus. E nós não queremos isso, mas nós queremos atrair a presença dos santos anjos ao nosso lado. E é por isso que eu queria pegar uma palavra, anota aí, a nossa irmã Maria Jacinta também já está a postos aqui para anotar,
Carta de São Paulo aos Efésios, capítulo 4, versículo 29. Nenhuma palavra má saia da vossa boca, mas só a que for útil para a edificação, sempre que for possível, e benfazeja aos que a ouvem. Então, São Paulo exorta os Efésios, e claro, também a nós, que nenhuma palavra má deve sair da nossa boca, mas só aquela palavra que é útil para a edificação dos outros, que seja boa para os outros. Então, a gente deve prestar muita atenção nas nossas palavras, e aqui está a palavra de Deus nos exortando a termos cuidado com as nossas palavras, para que as nossas palavras sejam fonte de bênção e não de maldição, para que as nossas palavras glorifiquem a Deus e, como diz São Paulo, sejam úteis para edificação e que sejam benfazejas aos que a ouvem, quer dizer, que façam bem aos que a ouvem. Será que todas as nossas palavras fazem bem quando as pessoas escutam as nossas palavras? Começamos a pensar, né? Não sei, irmão, não sei. Então, a gente tem que começar a mudar as nossas palavras. Se você tem o costume, de vez em quando, de falar algum palavrão, peça ajuda ao teu anjo da guarda, para na hora desse palavrão, ele te avisar antes para você não falar e segurar essa palavra, e com o tempo você vai se acostumando. Se há alguma filha, filho, neto, sobrinho, é a hora de você, como mais velho, como autoridade, falar com ele e com ela. Essa palavra não cabe na sua boca, meu filho. Essa palavra atrai o inimigo de Deus, e nós devemos querer atrair sempre Deus e os santos anjos de Deus para estarem junto conosco. Então, essa palavra deve ser substituída. E como nós vamos substituir? A nossa palavra errada pela palavra de Deus. A cada dia que nós lermos a palavra de Deus, e é por isso que é tão importante nós recebermos a palavra. Aqui na Pompeia sempre tem um trechinho da palavra, sempre tem uma meditação bíblica, tem a palavra de Deus da nossa irmã Maria Raquel, sempre no poderoso texto do combate tem a palavra de Deus, no Santo Rosário nós rezamos com a palavra de Deus, também no texto da misericórdia. Por isso é tão importante estarmos firmes na palavra. Nenhuma das nossas lives e nenhum dos seus dias pode ficar sem a palavra de Deus. Tome a Bíblia, pelo menos um instante por dia. E tomando a Bíblia nas mãos, reze com ela. Aprenda um versículo por dia. Aprenda um versículo, não para decorar, para poder se encher e falar com os outros, como diz, não, mas para você mesmo, para você se encher da palavra de Deus. Já pensou que bênção? Quando o inimigo soltar aquela vontade de dizer um palavrão, quando acontece alguma coisa difícil, muitas vezes eu digo isso porque às vezes eu sou desastrado e bato com o meu dedo do pé em alguma quina, não é? Às vezes acontece isso com outras pessoas, e muitas vezes o inimigo quer que se diga uma palavra feia, que se diga nomes, que se diga alguma coisa, e nessa hora o que devemos dizer? Respirar fundo e dizer: Senhor, eu te ofereço essa dor. Isso aí a gente lembra naquelas passagens da Bíblia, que a gente lembra: oferecerei o sacrifício da minha vontade, como no Salmo. A gente lembra de quantas palavras que nosso Senhor disse lá na cruz, de quantas palavras que os apóstolos disseram no livro dos Atos dos Apóstolos, e o nosso coração vai ficando cheio da palavra de Deus. Olha que importante isso. O livro de São Mateus, o Evangelho de São Mateus, capítulo 12, versículo 34, nosso Senhor Jesus Cristo disse assim: porque a boca fala do que o coração está cheio. Você sabe disso. Então, se nós estamos com o coração cheio da palavra de Deus, nossa boca vai dizer muitas vezes palavras de Deus. Mas se o nosso coração não está cheio da palavra de Deus, talvez o palavrão, as palavras feias, os nomes possam entrar aí. Então, a gente deve ter cuidado com aquilo que nós falamos. Vamos nos encher da palavra de